Gente, boa tarde. Então, nós vamos iniciarmos mais um trabalho dessa tarde. E nós vamos convidar a Roseli para ela fazer a leitura para nós do livro Seara dos Médiuns. Boa tarde. Desertores. Médiuns desertores não são apenas aqueles que deixam de transmitir com fidelidade sinais e palavras, avisos e observações da esfera espiritual para a esfera física. De criatura a criatura, flui a corrente da vida e todos nós, encarnados e desencarnados, de qualquer condição, estamos conclamados a lutar pela vitória do bem eterno. Desertores são igualmente os que armazenam o pão sem proveito justo, convertendo os cereais em cifrãos vazios. Os que pregam virtudes religiosas e sociais, acolhendo-os em trincheiras de usura. Os que fecham escolas, escancarando prisões. Os que transformam as chaves da ciência em gazuas douradas. Os que levantam casas de socorro, desviando recursos que deveriam ser aplicados para sanar as dores do próximo. Os que exterminam crianças em formação, garantindo a impunidade no silêncio das próprias vítimas. As mães que, sem motivo, emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo, embriagando-se de prazeres que vão estuar na loucura. Os que aviltam a inteligência, vendendo emoções na feira do vício. Os que se afogam lentamente no álcool. Os que matam o tempo para que o tempo não lhes dê responsabilidade. Os que passam as horas censurando a atitude de outros, olvidando os deveres que lhes competem. Os que andam no mundo com todos os desejos satisfeitos. Os que não sentem necessidade de trabalhar. Os que clamam contra a ingratidão sem examinar os problemas dos supostos ingratos. Os que julgam comprar o céu, entregando um vintém ao serviço da caridade e reservando milhões para enlouquecer os próprios descendentes nos inventários de sangue e ódio. Os que condenam e amaldiçoam, ao invés de compreender e abençoar. Os que perderam a simplicidade e precisam de uma torre de marfim para viver. Os que se fazem peso morto, dificultando o curso das próprias obras. Deserção, deserção. Se trazemos semelhante chaga, corrigenda para nós. E se a vemos nos outros, compaixão para eles. Então, nós vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos coordenadores desse trabalho, por estarmos aqui mais uma vez, doando as nossas vibrações, nosso carinho, as nossas energias positivas para todos os nossos irmãos. Que Jesus nos ilumine, esteja conosco, para que, ao entrarmos na sala para a reunião, que sejamos envolvidos de muita luz, para que seja bem tranquilo o nosso trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livre de todo o mal, que assim seja. Que a paz de nosso Mestre nos envolva. Muita paz. Então, nós vamos convidar aqui o Gerson, né, que vai falar um pouquinho para nós sobre tolerância. Boa tarde.
Bom, a reflexão de hoje é sobre a tolerância. E então eu peço que vocês sejam um pouquinho pacientes e tolerantes comigo. Eu procurei o assunto dentro da literatura espírita e o que vai ter aqui são alguns trechos retirados de algumas obras. Bom, primeiro, vamos lá ver o que é ser tolerante, né? É reconhecer no outro o direito de ter opinião divergente da nossa. É respeitar as diferenças, sejam elas quais forem, de crença, de ideologia. É ser paciente, ouvir e analisar as opiniões que sejam contrárias às nossas, sem pré-julgamentos. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, psicografado pelo Divaldo, tem um capítulo sobre tolerância. E desse capítulo eu tirei alguns trechos que eu achei interessante, que é o seguinte: a indulgência, a condescendência em relação a outrem, seja em referência às suas opiniões ou comportamento, ao direito de crer no que lhe aprouver, pautando suas atitudes nas linhas que lhe pareçam mais compatíveis ao modo de ser, desde que não firam os sentimentos alheios, nem atentem contra as regras da dignidade humana ou do Estado, constitui a tolerância. Ela, mais à frente, continua, supõe a tolerância, né, os árbitros da arrogância como acomodação conivente ou submissão servil. Quer dizer, aqueles que não possuem a tolerância ainda enraizada em si, eles confundem a tolerância como concordar por comodismo ou para agradar a alguém, mas não é isso, né? A tolerância jamais conive. Antes, se oferece aos que a estimam e a exercitam com altos critérios de renovação íntima, paciência, humildade e coragem. Não se impondo, expõe com perseverança e conquista pela lógica da razão, auxiliando no amadurecimento do interlocutor ou do adversário que se lhe opõe, sem azedume ou precipitação. Então, para ser tolerante, é preciso que a gente aprenda a ser paciente, né? A ter humildade, a estar reavaliando sempre os nossos conceitos, e argumentando, se necessário, né, com lógica e sem imposição, porque todos nós sabemos, né, que a razão, no momento certo, prevalece. E de que maneira a gente pode aplicar a tolerância na nossa vida? Eu acho que aqui no nosso dia a dia, a gente vive ouvindo isso, né? Para a gente, nas reuniões, ter paciência, ter compaixão e, da mesma maneira, né, a gente vai aplicar isso no cotidiano. É ouvir com humildade, com indulgência, sem julgar, sem condenar aquele de quem discordamos. E a gente tem que se lembrar de que a tolerância não é aceitação ou indiferença, né? A gente precisa analisar, refletir sobre o assunto, e se a gente chegar à conclusão de que está correto no raciocínio, aí sim a gente pode e até deve
mas no momento certo, né, sem fazer muito alarde e procurando não ofender o interlocutor, apresentar os argumentos que a gente tenha para que ele julgue por si. Não é? A gente percebe isso nas orientações, né, dos espíritos protetores, que sempre que precisa, que eles estão sempre ao nosso lado, sempre nos acompanhando, e sempre que é necessário, eles, sem pré-julgamento, eles, com muita paciência, né, com muita doçura, eles nos alertam sobre os nossos equívocos, né? Eles não nos criticam. Então, acho que é um melhor exemplo que a gente poderia ter, né, de como agir para com o nosso próximo. Aí eu extraí de uma palestra que eu tirei do jornal eletrônico Verdade e Luz, é um trechinho de uma palestra da Leda de Almeida Rezende Ebner. Não tem de onde foi tirado, mas eu citar pelo menos que é dessa palestra, né? É o seguinte: o que é ser tolerante com os erros alheios? É ter compaixão de quem erra, porque seu juiz é sua própria consciência. É ajudar o que tomba, pois sua fraqueza já lhe constitui punição. É compreender as dificuldades alheias em seu processo evolutivo, tanto quanto desejamos que os outros sejam tolerantes conosco. Então, aplicando no nosso dia a dia, né, sempre como critério, olhando o nosso próximo, pensando em como que a gente gostaria de ser tratado naquela situação, né? E, para finalizar, tem um outro texto. Esse é do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e o título é Tolerância. Tolerância é caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide, que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia, e eles se te farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil, e aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos, e com teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija, e evitará discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surjam a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância só te fará trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Bom, o que eu tinha para falar era mais ou menos isso. Eu sei que poderia ficar melhor, mas se a Sueli quiser complementar com alguma coisa. Tem que ser tolerante até com o microfone, né? Gente, acho que o Gerson, assim, trouxe uma orientação muito importante para nós, né?
A gente quer que os outros sejam tolerantes com a gente, né? Então, a gente que façamos o mesmo. Então, serve para a gente refletir no nosso dia a dia. E nós vamos agora para a sala. A semana que vem, devido ao feriado de 7 de setembro,